Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, sempre pedindo a vocês o apoio aí para a gente continuar crescendo. Estamos crescendo, devagarinho, mas estamos crescendo. Hoje eu vou comentar um assunto que veio através de um seguidor, de uma pessoa que assina o canal, em relação àquele vídeo que eu fiz sobre Filipe II. Um assinante do canal entrou e me fez uma pergunta com relação a uma carta de Aristóteles endereçada a Alexandre, que tinha sido divulgada, tá, no canal Ciência de Verdade. Tá? É uma carta de Aristóteles que, segundo o canal, tinha sido publicada em um livro e dava conta de que Aristóteles tinha se convertido ao judaísmo. Eu vou colocar a carta toda aí na descrição. Aristóteles teria se convertido ao judaísmo e negado tudo que tinha escrito na sua filosofia e se aproximado da Torá e dizendo que tudo que ele tinha dito estava errado e que agora ele sabia a verdade pela Torá. Eu não vou analisar o conteúdo da carta, tá? O conteúdo da carta eu deixo para os especialistas na Torá. O que eu vou analisar aqui é a impossibilidade, vamos dizer, a pouca probabilidade dessa carta ser verídica. Tá? Em primeiro lugar, vamos colocar a cronologia de Aristóteles. Né? Eu estou deixando aí nesse quadro aí que vocês estão vendo a cronologia de Aristóteles. Então você vê, ele nasceu em 384, teve na academia com Platão de 368 a 348, tudo isso antes de Cristo. Né? Teve como tutor de Alexandre de 343, alguns dizem 3 anos, então teria até 340, outros dizem mais, não se sabe exatamente. O assassinato de Filipe em 336, Aristóteles funda sua própria escola em 335, Calistênes, que era sobrinho dele, que era o historiador da campanha de Alexandre, morre em 327 na prisão, preso por Alexandre, como suposto participante de uma rebelião, a rebelião dos Páginas, que tentou matar Alexandre. A morte de Alexandre em 323 e a morte do próprio Aristóteles em 322. Por razões óbvias, essa carta não podia ser escrita endereçada enquanto Aristóteles era tutor de Alexandre. Para isso bastaria falar com ele. Se Aristóteles não ficou apenas 3 anos, no período que vai dos 3 anos até depois que ele deixou de ser tutor, até ele fundar sua escola e consolidar seus escritos, também não seria normal ele mandar uma carta para Alexandre, porque Alexandre não era ninguém, era um rapazola de 16 anos. Né? E no período subsequente atingiu 20 anos, mas ainda não era ninguém, não era ainda o rei da Macedônia, e não teria por que ele mandar uma carta para Alexandre. O único período em que essa carta poderia ser escrita é o período que vai. Tá? Desde que ele fundou sua escola em 335, né, até a morte de Calistênes. Porque depois da morte de Calistênes, a relação dele com Aristóteles se deteriorou violentamente, a ponto de ele ser acusado mais tarde do suposto envenenamento. Né? Não se sabe até hoje se Alexandre morreu de causas naturais ou se morreu de envenenamento. E nas hipóteses de envenenamento, Aristóteles é um dos suspeitos, porque ele tinha um certo ressentimento com a morte de Calistênes na prisão, que era o seu sobrinho. Né? Tanto que depois que Alexandre morreu, Aristóteles foi perseguido, né, em Atenas e teve que fugir. Né? Muito bem. Então, nesse período, além do mais, esse período não é um período de 8 anos. Você vê aí, de 335 a 327. Não seria um período de 8 anos que ele estaria hábil a escrever essa carta, porque nesse período
provavelmente é o período em que ele consolidou a sua filosofia, porque não é de se esperar que ele tenha escrito, a gente não tem muita certeza das datas em que Aristóteles escreveu seus escritos, seus livros de filosofia. Mas provavelmente há uma suposição que ele tenha escrito quando ele tinha sua própria escola, não quando ele era discípulo de Platão e estava na escola de Platão. Tanto que ele saiu da escola de Platão porque ele não foi guindado a chefe da escola. Outro ficou em seu lugar e a desculpa é que ele não era ateniense, né? Então, nesses 8 anos aí, tem também o tempo em que o próprio Aristóteles estava consolidando a sua filosofia, né? E pior, né? Na carta, vocês vão, quem tiver a oportunidade de ler a carta, tem alguns parágrafos que falam que Aristóteles, se pudesse, destruiria tudo que escreveu, mas não pode, porque ele já é famoso, os seus livros já são famosos e distribuídos pelo mundo. É falso, porque naquela época não havia essa distribuição ainda, não havia livros, era tudo feito ainda em papiro, né? Tudo feito em pele de animal. O papel só vai se desenvolver no século XI, e é no século XI e XIII que a filosofia clássica se desenvolve na Europa com o advento do papel, né? Então, naquela época em que Aristóteles ainda era vivo, sua filosofia era conhecida na Grécia. Então, o que está na carta, dizendo que ele não poderia recolher os livros porque já estavam espalhados pelo mundo, de forma alguma isso é falso. Então, por que também que nenhum dos antigos biógrafos clássicos de Alexandre, o Árian, Ptolomeu, Quintus Curtius, Diodoro, Geoxi, nenhum deles fala nessa carta, né? Essa carta apareceu aí em algum livro para justificar alguma questão teológica, né? E envolveram Aristóteles no meio aí, né? Eu absolutamente não vejo nenhuma credibilidade, nenhuma autenticidade nessa carta, né? Mas ela está sendo divulgada nesse canal e as pessoas admiradas, falando maravilhas da carta. Vocês, por favor, tenham a oportunidade de ler a carta, que eu vou deixar o blog. O mesmo blog que o canal, que esse canal que eu citei, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Ciência de Verdade, o mesmo blog que ele usou para apresentar a carta. Então, isso era para dar uma resposta a um assinante nosso, que nós somos pequenos, bem pequenos, mas já estamos começando a ter, né, alguma interação, né, com os assinantes, o que é muito bom, né? Eu agradeço, inclusive, ao assinante que fez essa pergunta, que me permitiu dar esse esclarecimento. Eu usei até no canal, eu fiz essas observações que eu estou fazendo aqui, eu fiz nesse canal Ciência de Verdade, né, tentando argumentar que é uma carta absolutamente falsa, né? Por hora, nesse vídeo é apenas isso. Muito obrigado e não esqueçam de assinar o canal, aqueles que não assinaram, e dê o joinha se gostaram e marquem aí o sininho para receber as atualizações. Muito obrigado.